Você está ouvindo o Rani Newscast, o maior podcast de Brasília, com a apresentação de Raniel Linhares e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil. Dados do Ministério da Saúde indicam que mais de 20 milhões de pessoas têm algum problema renal crônico no país. Por isso, meu convidado de hoje é o Dr. Dilson Palhares. Ele é médico nefrologista, clínico médico e também intensivista. É isso, Dr. Dilson? É isso. Boa noite. Nosso primeiro quadro aqui é Quem é você na fila do pão? Eu quero saber quem é o Dr. Dilson por trás do jaleco. Fala um pouquinho sobre o senhor. Bom, boa noite. Obrigado aí pelo convite. Então, eu sou um médico que saiu de Minas e vim para Brasília para fazer a minha formação. Desde dos idos lá dos anos 2010, por aí, já estou aqui e aqui fiz a clínica médica, a nefrologia e comecei a atuar em Brasília e escolhi Brasília para permanecer. Moro até então aqui. Você gosta de morar aqui? Gosto. Me adaptei e sinto que é um lugar que eu consiga fazer a diferença aí na profissão. Certo. Em que momento o senhor decidiu? Primeiro explique para o nosso ouvinte, nefrologia é um nome bem técnico, então o que significa nefrologia e por que o senhor decidiu escolher essa especialidade? Nefrologia é o ramo da medicina, é uma subespecialidade da medicina, da parte clínica, que cuida dos rins e do aparelho urinário. Então, rins, bexiga e os ureteres ali, a parte clínica, né? É aquele médico que os pacientes são encaminhados quando eles apresentam algum problema renal, visto de forma clínica. O rim não está funcionando bem, daí é encaminhado para o nefrologista. Certo. Por que o senhor escolheu essa especialidade? Na clínica médica, eu percebi que me identificava muito com os pacientes que tinham problemas renais. A amostra do hospital que eu fiz a minha formação de clínica médica tinham muitos pacientes na enfermaria com alterações renais e ali veio uma descoberta de que aquele médico ele podia fazer muito na parte da prevenção e não só tratar a doença instalada. Isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção e é possível agir na nefrologia em vários ramos. Então, isso também foi uma coisa, tanto os pacientes que têm problemas muito imediatos, que a gente chama de agudos, como os pacientes que têm problemas crônicos, que vão precisar conviver com uma doença para o resto da vida e vai precisar ali de um especialista ao lado. Então, isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Certo, para a gente entender, quando você está cursando medicina, você está lá na clínica médica, então você vai passando por diversos segmentos. E aí, cada um vai escolhendo a sua especialidade, é basicamente isso. Isso, após a graduação, você tem a habilitação para trabalhar como médico. Daí você vai fazer uma pós-graduação, uma residência médica numa área específica. Se você decidir ir para uma área clínica, você vai fazer clínica médica antes e depois você vai fazer qualquer das subespecialidades clínicas, cardiologia, endócrino, gastroenterologia, nefrologia, pneumo. Se decidir ir para uma área cirúrgica, você faz cirurgia geral antes e depois vai fazer a subespecialidade cirúrgica, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia torácica, cirurgia vascular, urologia. Então eu decidi ir para uma área clínica, fiz clínica médica antes e depois, dentro da clínica médica, escolhi a nefrologia como subespecialidade. Certo. Qual foi o maior desafio da carreira do senhor até hoje? Aprender a dar más notícias. Essa é uma questão que no curso de graduação eu não tive isso de uma forma que me preparou e eu precisei aprender isso na prática. Comunicar má notícia do tipo para o paciente renal, ele vai precisar fazer hemodiálise, alguém sempre tem uma história de um conhecido ou de alguém na família que necessitou e teve alguma complicação, ou comunicar
um desfecho fatal, um óbito de um paciente na terapia intensiva, que é outra área de atuação. Então, os maiores desafios são esses: comunicação de más notícias, quebrar um pouco da expectativa do familiar e do paciente diante daquele quadro. Ele procura ajuda no hospital sempre com a ideia de que algo não está bem e que após aquela consulta ou investigação ele vai sair bem. Sim. E em algumas vezes isso não acontece. Então isso para mim sempre foi um desafio, mas um desafio que eu digo que nunca está completamente preparado, mas ao longo do tempo as experiências foram ajudando que eu pudesse ser um pouco mais empático, ou cada vez mais empático nessa comunicação de más notícias e sincero com o paciente e com os familiares. Certo. Como conviver com essa rotina que em alguns momentos tem essas más notícias, inclusive algumas trágicas, e como é que o Dr. Dilson chega em casa depois de um dia não muito bom, digamos assim? Como não levar isso para casa? Como não deixar que isso afete sua qualidade de vida, sua saúde mental? É possível? Tem alguma estratégia? Para mim, é completamente impossível desligar daquilo que a gente está fazendo. O que me dá muito alívio, muito alento, é o desafio de estudar mais, de conhecer mais e de entender que aquele conhecimento que você tem para aquele momento que você está vivendo, para aquele momento do conhecimento, a gente até alguns anos atrás não imaginaria que a gente teria uma pandemia. Sim. E como a gente iria lidar com a morte, como a gente teve que lidar e com os pacientes graves. Mas à medida que você tem conhecimento e vai estudando aquilo, a paz que eu tenho é de saber que daquilo que tem de conhecimento a gente fez o melhor para aquele paciente, para aquela família, e se o melhor que a ciência tem até aquele momento não foi possível, a gente tem que dar o conforto de dar a qualidade melhor que a gente tiver para aquele momento delicado e confortar aqueles que ficaram. Perfeito. Acho que sinceridade e conhecimento. Tem uma pergunta aqui que acho que a gente só até respondeu. O que é que mais te emociona nessa profissão? É isso, perceber nos pacientes, mesmo nos momentos difíceis com os familiares, que eles percebem o esforço que foi feito e têm a paz de entender que não foi nada que pudesse ser feito para evitar aquele desfecho, a gente se furtou ali de fazer. E entender que nós somos falíveis e a ciência também é falível nisso, mas isso não tira da gente a parte de valorizar e confortar naqueles momentos que a gente não consegue curar. E aí volta lá no juramento, né, de Hipócrates, e conviver com essa limitação e entender essa nossa falibilidade, que vai ter coisas que a gente não vai conseguir, por mais que a gente estude para aquele momento, faz parte de entender que você vai fazer o melhor quando aplicar o melhor conhecimento para aquele momento, e quando aquilo não for possível, você vai consolar sempre, que é o que está no juramento. Perfeito. A rotina de um médico ela é bem puxada. A gente estava conversando aqui no off, o senhor trabalha em diversas clínicas. Como a família do senhor apoia e consegue conviver com um certo distanciamento, né? Eu acho que a primeira questão é entender o quanto o trabalho é importante para mim, o quanto eu me realizo no trabalho, entender que aquele caminho foi escolhido e eu me vejo satisfeito ou a cada dia de cansaço ou de trabalho exaustivo, eu tenho várias realizações no sentido de perceber o quanto hoje em dia, para o nível de conhecimento que a gente faz uma medicina diferente de 50 anos atrás, de 100 anos atrás.
E valorizando isso, tendo esse apoio assim da família, entendendo que provavelmente eu não me realizaria em outra profissão, que aí é a medicina e a docência, acho que fica mais leve. Entendi. As coisas ficam mais leves. O que a medicina, está falando que não se realizaria em outra profissão, o que a medicina lhe ensinou que o senhor acha que não aprenderia em outra profissão? Me ensinou muito diretamente que a gente tem que aceitar, claro, com a preparação e com o nível de conhecimento que a gente tem no momento, que nós somos falíveis e que nós vamos falhar muito mais do que acertar, no sentido de que a vida não está nas nossas mãos, nós somos ali um veículo, um instrumento de tentar facilitar uma situação de melhoria da saúde, mas que isso independe completamente da gente. A gente dá os instrumentos, os caminhos, propõe os tratamentos, mas tem várias outras coisas, inclusive hoje um caminho que a gente se aproxima cada vez mais de respeitar a decisão dos pacientes em momentos em que a medicina não tem a possibilidade de cura, e aí focar no conforto. Então acho que o ensinamento maior é ser humilde diante da capacidade da falha e levantar todo dia tentando melhorar um pouco mais, estudando um pouco mais, vendo o que tem de novidade, se desafiando. Acho que esse é o grande aprendizado para mim da medicina. Se o senhor não fosse médico, seria? Um detetive. Não um stalker, um detetive. Um detetive. Interessante. A busca de entender como chegar à resolução assim, de um problema a cada dia, aquele paciente que entra ali à porta do consultório, ou que eu me deparo, no primeiro momento que eu chego numa sala de emergência ou numa UTI, eu não tenho a menor ideia do que ele tem, do que ele traz de demanda, e eu preciso construir, a partir de muita observação, de muita investigação detalhada, alguma coisa bem próximo daquilo que ele está sentindo, para a partir daí traçar um plano terapêutico. Então essa parte investigativa e que bem personalizado, né? Que a gente observa muito mais do que fala, que a gente busca ferramentas muito mais do que traz uma resposta pronta, e cada paciente às vezes vai responder de forma diversa e você vai ter uma possibilidade diferente de tratamento para ele. Esse para mim é um encantamento do inesperado. Como é ser médico em Brasília, que concentra tantos centros de saúde? É um desafio que eu enfrentei desde o início da minha formação, que o nicho era fechado porque eu não era daqui, eu não fiz a minha formação aqui. Então eu atendi no início em locais ao redor de Brasília, nas cidades satélites, até que você vai se mostrando como profissional, primeiro no local que você está fazendo a sua formação, daí um chefe seu vai te conhecendo, te convida para um outro hospital, dali você entra, vai se mostrando para um monte de desconhecido, até que você chega e consegue se fazer conhecer no seu ambiente, naqueles locais que em outro momento foi seu sonho de trabalhar. Sim. Talvez por condições de trabalho, talvez por remuneração financeira, talvez por eficiência na questão ali do diagnóstico, do que tem de complemento para poder chegar num diagnóstico. E isso é uma coisa que desafia e também encanta, porque você vai mostrando o seu valor e o seu espaço naquele nicho, e as pessoas reconhecem isso. Basta você trabalhar na direção adequada, não vai muito na questão do jeitinho, mas
da competência naquele seu espaço e as portas vão se abrindo. Então, à medida que você busca ali um conhecimento e as pessoas vão te conhecendo, as portas se abrem e você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho. Certo. Isso. Um lugar que o senhor sempre sonhou trabalhar, que o senhor trabalha hoje, e aproveite e já fale para os nossos telespectadores onde é que o senhor trabalha, onde é que o Dr. Dilson atende hoje aqui em Brasília. Um lugar que eu continuo trabalhando por respeito ao local que fez a minha formação, é um hospital público, é o Hospital de Sobradinho. E lá eu continuo hoje colaborando de alguma forma com a formação de novos especialistas em medicina. E locais que eu sonhei em trabalhar, locais de ponta que eu sonhei em trabalhar, a UTI do Hospital Santa Lúcia e do Hospital Sírio-Libanês. Sim, são dos hospitais de ponta aqui de Brasília. Nosso primeiro quadro, por trás da imagem, o Arthur já vai falar aqui. Nós estamos no YouTube, nós estamos também no Spotify, e eu quero que o senhor descreva para quem está no Spotify o que essas imagens aqui significam para o senhor e o que elas são aqui. Aqui é a minha filha que acho que me mudou como ser humano. A partir do momento que você percebe que tem alguém que depende de você e que faz que você tenha uma razão ali para levantar todo dia e recomeçar mais um dia, seja ele fácil ou difícil. Então, isso... Ela está com quantos anos hoje? Hoje ela está com 21. Não, é uma menininha para você, mas já é uma adulta, né? Vamos lá, agora a gente vai entrar no próximo bloco para falar um pouquinho sobre saúde renal. Eu queria saber qual é o primeiro sinal de que não tem alguma coisa errada com os rins. A gente tem alguns sinais. As duas principais doenças que causam problema renal no Brasil e no mundo é a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes. Então, pessoas que possuem alguma dessas duas doenças, elas deveriam ter sido investigadas com exames de triagem para saber como anda a função renal. Se não foram, deveriam pedir para os médicos e os profissionais que as acompanham fazer uma triagem da função renal. Por que disso? A doença renal, em geral, é uma doença silenciosa. Dado que a gente tem o privilégio de ter 2 rins e um deles funcionando já é suficiente para a gente não ter sintomas claros de que alguma coisa não vá bem. Isso não acontece com o fígado, a gente tem um fígado só, não acontece com o coração, a gente tem um coração só. Então, sinais indiretos de que alguma coisa não vai bem do ponto de vista renal, a urina é o que a gente tem de mais imediato para perceber. Então, urina alterada, a questão da cor, do cheiro, de estar mais espumosa do que o habitual. A pessoa que acorda já inchada, edemaciada, aparentemente sem nada que tenha causado aquilo. Não é aquele inchaço que a gente percebe ao longo do dia, de ter ficado muito em pé e tal, e que ao final do dia vai ter um inchaço. Não, o inchaço da doença renal, em geral, a pessoa vai amanhecer inchada, com o rosto inchado, as pernas inchadas. Isso são sinais indiretos que pode estar acontecendo algum problema renal. Caso tenha histórico na família de alguém que já necessitou de fazer algum procedimento renal, fazer uma biópsia renal, retirar um fragmento do rim, ou teve pedra nos rins, teve cálculo renal, a gente tem que acender um alerta que a pessoa pode ter, do ponto de vista genético, alguma herança ali com um problema renal. A redução do volume urinário, a pessoa tem aquela percepção que ela urina uma frequência de 5, 6 vezes ao dia. De repente,
ela percebe que sem alterar nada no dia a dia, ela passou a urinar 2 vezes, ou ela passou a urinar 10 vezes. Então, fugiu do número de frequência habitual, ou alteração no volume urinário. O volume está muito maior do que ela está habituada, ou muito menor. Aquela sensação de que toda hora ela tem que ir no banheiro para urinar, e não tem a sensação de que ficou satisfeita, que o esvaziamento não foi pleno, ou que tem sangue na urina, que está ardendo para urinar. Todas essas questões podem sugerir problemas renais que deveriam ser avaliados e investigados. E aquelas pessoas que já têm de base as principais doenças que levam à alteração renal, que é a hipertensão e diabetes, essas sim, e aquelas que já tiveram problemas renais na família, deveriam fazer essa investigação mais de perto. Como é essa investigação? Quais são os exames? Tem uma idade específica que você tem que começar a buscar esse tratamento? Tipo, por exemplo, o exame de próstata que eu vou fazer a partir de 40, 50 anos. Para a função renal, tem algo nesse sentido? Não. O que vai chamar a atenção é adultos, né, a partir dos 18 anos, que tenham histórico familiar de alteração renal. Os idosos, quando começam a ter problema, sintomas de próstata, que foi muito bem lembrado, a alteração prostática não tratada, ela vai levar a um problema renal. Então, a partir do momento que o paciente ele é encaminhado para acompanhar a alteração prostática, o urologista já vai fazer a avaliação dessa questão renal. E se tiver alguma alteração, ele já vai encaminhar para o nefrologista. Porque se a urina é produzida de forma sem alteração pelo rim, mas aquela urina não sai ali da bexiga, por questão de pressão anterior, retrógrada ali, o rim começa a ficar pressionado por aquela urina que não sai e começa a ser destruído. O tecido renal que não tinha problema passa a ser destruído porque a urina está ficando acumulada e não sai. Então, às vezes a gente vê alguns idosos que vai procurar por conta de alteração renal e o uro fala, eu preciso passar uma sonda e agora você tem que ficar com essa sonda porque a sua urina não está saindo. O que ele está dizendo se a sua urina ficar aprisionada, além da dor da urina não sair, você vai ter um problema renal ali adiante. Então, eu preciso dar um caminho para essa urina sair. Certo. A obesidade é um fator contribuinte para ter problemas renais? Sim. A obesidade, por si só, altera várias coisas no organismo, tipo a hemodinâmica do organismo, vai liberar, vai fazer com que esse paciente tenha uma chance maior de estar hipertenso de forma silenciosa, porque o paciente obeso, ele não consegue dormir direito, ele tem um risco aumentado de ter a apneia do sono, é aquela pessoa que tem uma pausa durante o sono para respirar, ele não respira direito e de repente ele começa a respirar de forma acelerada ou apresenta um ronco ali. Aquilo leva a aumento da pressão arterial e o aumento da pressão arterial vai levar a problema renal. Então a obesidade sim é um problema. A ausência ali da atividade física, que também está associada à obesidade, pela dificuldade mesmo de se fazer atividade física nesses pacientes, dificulta ali o funcionamento renal, pode predispor a alguns tipos de cálculo renal, e isso pode levar à alteração da função renal. Então, a obesidade predispõe sim à alteração renal. Certo. Existe também uma relação entre a menopausa e a saúde dos rins? O que a gente percebe com relação à idade, as células que a gente tem nos rins, que são os néfrons, nós só vamos, a gente nasce com um número específico desses néfrons e a gente vai perdendo eles ao longo da vida. De forma que alguém próximo ali dos 80, 90 anos
comparado com o que nasceu de células renais, vai ter um funcionamento renal, somando os 2 rins, em torno de 10, 15%. Então, a gente só perde células renais ao longo da vida. De forma que, independente da alteração hormonal da menopausa, já é um período que as pessoas estão avançando ali na idade das células, e se elas tiverem fatores contribuintes para que acelere esse processo de perda celular, uma idade que era para ela chegar com 10, 15% da função renal, ela vai chegar com 5%, e em torno de abaixo de 10% desse funcionamento renal, fica quase que inviável manter o equilíbrio do organismo sem fazer alguma terapia de substituição renal, hemodiálise, diálise peritoneal ou transplante renal. Certo. Por que os cálculos renais são tão comuns? E existe um perfil mais propenso? A gente tem alguns perfis de alterações específicas genéticas que os pacientes formam mais cálculos. Alguns desses cálculos têm associação com fosfato, outros com cálcio, outros com tem cálculos de estruvita, que tem a ver com infecção urinária de repetição não tratada, e ali aquela bactéria passa a ser um núcleo para agregar o cálculo renal, e aí é difícil de tirar esse cálculo renal porque ele tem ali uma bactéria nele, e ele desenha às vezes formando como se fosse até um coral ali no rim. Fica muito mais difícil a extração desses cálculos. Então, o que a gente sabe hoje em dia, tem um perfil, sim, específico. O excesso de sódio ou de alterações alimentares, especialmente sódio e alterações do metabolismo do fósforo, do cálcio, pode levar a essas alterações de cálculo renal. E a questão genética, ela é determinante. Então, pacientes cujos familiares já tiveram cálculo renal, eles têm uma chance maior de desenvolver cálculo renal. E cada vez que a gente tem um episódio de cálculo renal, a chance da gente repetir aquele episódio, ela vai aumentando à medida que eles se repetem. Por exemplo, teve a primeira vez, você tem uma chance de 50% de ter a segunda. Teve a segunda vez, você tem uma chance de 75% de ter a terceira. Teve o terceiro, vai para quase 100% de chance de você ter o quarto. Então, se você não investigar por que você está formando cálculo e se é possível a gente dar alguma medicação para evitar aquela formação de cálculo, que é parte da investigação que o nefrologista faz, fica difícil evitar essas recorrências. Você começou falando aí sobre alimentação. Existe algum tipo de alimento que digamos, seria saudável, estimulador para os rins? E existe algum tipo de alimento que pode vir a causar cálculo, por exemplo? Especificamente de cálculo, se a nossa parte de metabolismo estiver toda íntegra e a gente não tiver a herança genética de formação de cálculo, a dieta em si não vai fazer tanta diferença para isso. Agora, no aspecto dos rins como um todo? Nos rins como um todo. Pensando nos rins como um todo, sim. Frutas, o excesso de sal faz, porque o rim faz o controle fino de água e de eletrólitos, né, de sódio, de cálcio, de potássio, de fósforo no nosso organismo. À medida que a gente aumenta a ingesta desses eletrólitos, de forma que ultrapasse a capacidade do rim de dar conta de eliminar, de jogar isso para fora, a gente começa a forçar o rim a trabalhar mais, os túbulos renais começam a trabalhar cada vez mais, e isso pode levar à disfunção renal ao longo do tempo. Claro que quem está com a saúde renal íntegra ou já investigou isso e não tem essa predisposição, o rim vai dar conta. Se a gente ingerir pouquíssimo líquido ou ingerir uma quantidade
quase impensável de líquido, de mais de 10 litros aí por dia, o rim vai conseguir jogar para fora aquele excesso de água ou concentrar ao máximo a nossa urina para jogar para fora o que ele precisa. A nossa urina vai sair bem escurecida, é sinal que a gente está forçando o nosso rim a trabalhar um pouco mais. Sim. Ele está dando conta, mas ele está sendo forçado a trabalhar um pouco mais para dar conta de manter o equilíbrio ali no organismo. Certo, então aquela história que a urina tem que estar um pouco mais clarinha, que seria mais saudável, por exemplo, é verdade? Verdade ou mito? Num extremo, se a gente ingerir 400 ml de líquido aí por dia, ou no intervalo de até mais de 10 litros, nesse intervalo o rim vai conseguir jogar tudo para fora. Mas naqueles 400 ml em 24 horas, quase meio litro só de líquido em 24 horas, o rim vai soltar uma urina extremamente concentrada. Se você não sabe que tem um problema renal e faz o rim concentrar ao máximo ou diluir ao máximo a urina, você está forçando esse rim e o tempo de vida útil desse rim vai diminuir. De fato, tipo, os bodybuilder aí que toma 5, 6 litros, existe o termo sobrecarregar os rins? Ocorre de fato? Do ponto de vista de líquido, não. Se tiver nesse intervalo, se a gente for capaz de ingerir mais de 10, 12 litros de líquido por dia, nossa urina vai sair extremamente transparente e o rim vai dar conta, não vai fazer distúrbio pelo excesso de água. Sim. A gente tem que olhar isso também pelo aspecto assim, de saber se o centro da sede está preservado, se a pessoa não tem nenhum problema psiquiátrico de perder a noção do controle de líquido que está tomando. Então, assim, isso precisa tá claro, mas numa situação de normalidade, o excesso de água que a gente consegue ingerir, o rim dá conta de manejar e não fazer problema para o organismo. Alteração fina do nosso organismo, o equilíbrio do nosso organismo fica preservado. Certo. Estresse e falta de sono impactam na funcionalidade dos rins? O estresse aumenta toda a parte hormonal de forma que a gente tem uma facilidade de ficar hipertenso. Então, o controle fino da pressão, ele depende muito do funcionamento renal. E o estresse, é sabido que o estresse libera alguns hormônios, hormônios de luta ou de fuga, que faz com que a gente tenha, a gente acelere a nossa frequência cardíaca, a gente aumente a nossa pressão. Isso, em última análise, vai forçar que o sangue que chegue até os rins chegue numa pressão maior. Sim. Até que o rim se adapte a isso, ele pode sofrer uma lesão, sim, que é secundária a esse aumento da pressão que está chegando nele, porque é o nosso rim que filtra todo o nosso sangue várias vezes ao dia. Então, do ponto de vista de eficiência, ele recebe o maior volume de sangue. O órgão que recebe maior volume de sangue que precisa ser filtrado ali vai ser o rim. Então, ele depura, joga para fora na urina o que a gente tem de impurezas ali no nosso sangue. À medida que a gente está estressado, a gente aumenta a pressão e a gente força o rim cada vez mais. E isso pode prejudicar. Existe uma relação entre doenças autoimunes e o funcionamento dos rins? Existe. Várias das doenças autoimunes, e aí a gente pode citar o lúpus eritematoso sistêmico, várias das granulomatoses, que são doenças autoimunes que células que essas doenças, que o nosso sistema de defesa ataca as células específicas, que a doença autoimune, de forma bem sintética, é isso, é o nosso sistema de defesa fazendo gol contra. A gente sendo atacado pelo nosso próprio sistema de defesa. Algumas dessas células estão no rim, e aí o rim começa a sofrer essa lesão e a gente começa a perceber alterações nos exames de sangue e no volume na urina,
até com perda de proteína. O nosso rim é como se fosse aquele filtro do café que não deixa o pó passar para o café. O pó, no caso ali, é as proteínas que a gente precisa. À medida que aquele filtro ele é lesado, o pó passa para o café, é a proteína indo embora na urina. Então a pessoa está se alimentando, está ingerindo proteína, mas a lesão que está no rim ali, nesse filtro renal, faz com que a pessoa perca proteína ali na urina. Quanto mais esse filtro é lesado por um furo pequeno, mais o rasgo do filtro vai aumentando e dali a pouco a pessoa está desnutrida porque está perdendo proteína na urina. As doenças autoimunes, algumas delas podem fazer esse mecanismo e a gente precisa identificar a doença autoimune para começar a tratar a doença autoimune. E às vezes a identificação vem só pela alteração do rim. A primeira manifestação de uma doença autoimune, tipo lúpus, que é uma manifestação em vários órgãos, às vezes ela vem primeiro no rim. Começa a ter uma alteração renal, a gente começa a investigar e descobre uma doença autoimune ali. Aí eu preciso de fazer o tratamento da doença autoimune para parar de prejudicar o rim e ver se a gente consegue preservar aquela função do rim. Certo. O que a população em geral mais negligencia no que diz respeito aos cuidados com os rins? Existe algum fator? O cuidado das doenças que todo mundo sabe, às vezes que tem, que precisa fazer o controle, tomar a medicação e fazer a atividade física para o controle daquela doença, se alimentar de forma correta, mas como é um tratamento em longo prazo ou para a vida toda, eu não dou o diagnóstico de um paciente hipertenso e falo assim, olha, toma esse remédio aqui por uma semana e você vai ficar bom. Não, eu tô te contando que a partir de agora você vai estar hipertenso provavelmente para o resto da vida. Tenha no tratamento, na atividade física, na sua alimentação, um aliado. Não tome isso contra você, porque aí entra um pouco do imediatismo. As pessoas nos procuram assim, não, passa um remédio aí que eu vou curar, passa um remédio aí que me cure do diabetes. E quando faz isso, a pessoa está, além de estar negligenciando as outras complicações que quase todo mundo lembra, do risco de infarto, do risco de AVC associado a essas doenças, está negligenciando o cuidado renal. Porque se essas doenças são bem cuidadas, bem tratadas, o rim não vai sofrer as consequências delas ao longo da vida. E naquele momento lá que a gente está com uma função renal reduzida, que vai acontecer com todos nós, próximo dos 80, 90 anos, se eu tiver mais a sobreposição de uma dessas doenças que foi judiando do rim ao longo da vida, uma hipertensão que não foi cuidada, um diabetes que não foi cuidado, vai chegar lá na frente, quando eu preciso ter aquela reserva renal, eu tenho, na verdade, um prejuízo renal. Então, é triste quando chega para mim no consultório um paciente cuja função renal já está em torno de 10%, de 15%. E ele tem uma idade biológica que não é compatível com a identidade. Certo. Ele tem entre 30 e 40 anos, mas um rim de alguém de 90 anos. E aquilo foi causado por uma doença que não foi bem percebida, talvez por desinformação. Certo. Não é reversível, né? Ou, por exemplo, um paciente pode chegar lá com 15%, 20% e conseguir reverter isso com algum tratamento? Existe algum quadro nesse sentido? Existe. Quadros que foram de instalação rápida, que a gente chama de agudo. Então, aconteceu no último mês, na última semana, por algum problema que eu consigo identificar a causa. Por exemplo, tinha um problema da tireoide, a pessoa não sabia, não tratou porque não sabia, e aquele problema da tireoide prejudicou o rim. Chega lá para a gente com uma alteração da função renal. No momento que a gente identifica a causa daquilo, eu começo a tratar da tireoide e aquilo aconteceu
por momentos curtos, não é uma coisa de anos acontecendo, é possível reverter sim. A pessoa desidratou porque teve uma diarreia e perdeu muito líquido. E aquela desidratação fez com que o rim sofresse. O volume que estava chegando para ele de sangue estava prejudicado do ponto de vista de líquido, porque ele estava desidratado, e o rim teve que trabalhar com um volume abaixo do que ele necessitaria. E aí começa a alterar a função renal. Na hora que eu identifico essa diarreia e começo a tratar dessa diarreia, hidratar esse paciente, eu consigo reverter essa função renal, que foi por esses mecanismos. Agora, causas que foram instaladas ao longo de anos, às vezes a gente não consegue reverter, que, em geral, para o nefrologista, chega muito dessas doenças já cronificadas, que aconteceram ao longo de anos. Certo, porque eu já visualizei alguns quadros de pessoas muito jovens, sem função renal, inclusive na fila de transplante. Existe uma predisposição genética? Existe alguma explicação para que isso ocorra? Tem algumas doenças genéticas que as pessoas já nascem, ao invés de nascer com os 2 rins, nasce com um rim só, ou nasce sem os 2 rins. Nossa. E aí essa pessoa, com essas síndromes genéticas que já nascem com a falta do rim, a gente chama de agenesia renal, elas já entram em hemodiálise ou na fila de transplante já de imediato. Nossa. Ou as crianças que já nascem assim, já na infância, já começa a fazer um tipo de terapia de substituição renal e já entrar na fila de transplante. Isso acontece sim. É importante dizer que pacientes que sabidamente possuem um único rim, que a gente chama de monorrenal, ou porque ele nasceu assim, isso foi percebido num exame que ia fazer por outro motivo. A pessoa foi fazer uma ecografia por uma dor abdominal e vem lá o laudo de que foi visualizado só o rim direito. Essa pessoa, ela precisa fazer o acompanhamento com o nefrologista, porque... Mesmo que não esteja sentindo nada. Mesmo que não esteja sentindo nada. Porque ao longo da vida, aquele único rim vai ficar sobrecarregado. E a gente precisa de tomar alguns cuidados e às vezes até algumas medicações que preserve a vida útil daquele rim. Da mesma forma que alguém transplantado tem os cuidados com aquele único rim que recebeu transplantado. Precisa de fazer o acompanhamento com o nefrologista para preservar a vida útil daquele transplante. Você até está falando essa intersecção entre doenças, depressão e problemas renais. Tem ligação? Ligação direta? O que tem ligação direta é a partir do momento que a gente comunica uma doença renal para um paciente e fala com ele da possibilidade de ter que fazer uma terapia de substituição renal, quer seja ela hemodiálise, diálise peritoneal ou até mesmo transplante. O que seria diálise peritoneal? É colocar um catéter na barriga, ali próximo da cicatriz do umbigo, próximo do umbigo, infundir um líquido para dentro do nosso abdômen, do nosso peritônio, e a nossa membrana, o nosso peritônio, vai fazer a troca entre o que a gente tem em excesso no sangue, que não está saindo porque o nosso rim não está funcionando, e aquele líquido que ali está, que é mais concentrado do que o que a gente tem no sangue. E isso a pessoa faz em casa. Ah, entendi. É isso que eu ia perguntar. No caso, seria um quadro mais simples comparado ao quadro de quem faz a hemodiálise? É a mesma, a eficiência das terapêuticas, guardada assim, as indicações de uma e de outra, é a mesma. A pessoa pode fazer ou a hemodiálise, ou a diálise peritoneal, ou o transplante. Os 3 são formas de terapia de substituição renal. Por quê? Porque a pessoa que faz diálise peritoneal, ela vai precisar do acompanhamento do nefrologista ali de perto. A pessoa que faz hemodiálise vai precisar do acompanhamento do nefrologista de perto. E aquele paciente que é transplantado, ele também precisa do acompanhamento do nefrologista para ver a patência, a saúde daquele transplante que recebeu. Por que se escolhe uma ou outra
dessas terapias, isso é uma discussão que a gente faz com o perfil do paciente. Tem alguns pacientes que vão dizer que tem dificuldade de fazer esse autocuidado, porque quando faz a diálise peritoneal vai fazer em casa, e aí são treinados 2 pessoas, ou o paciente e mais uma pessoa, ou se o paciente não tem condição, 2 outras pessoas que possam instalá-lo, que é uma máquina que é programada para infundir uma determinada quantidade de líquido num período de tempo, em geral durante o sono do paciente, durante a noite. Em geral, todos os dias? Todos os dias, E aí, se o paciente viaja, ele leva aquela máquina para onde ele vai, ele leva aquelas bolsas para onde ele vai, mas tem aquele autocuidado de ter que se instalar, de instalar aquele circuito de tubos naquele catéter que fica ali no abdômen do paciente. Tem gente que não consegue fazer isso, porque tem cuidados básicos de higiene das mãos para não pegar infecção nesse catéter e tal. Então, para essas pessoas que não conseguem fazer esse tipo de treinamento, ou não tem um abdômen que favoreça isso, às vezes já fez cirurgia no abdômen, tem uma cicatriz no abdômen que impeça essa troca, daí a gente vai para outra modalidade, que é a hemodiálise. Na hemodiálise, o paciente vai para uma clínica de hemodiálise, então ele faz isso 3 vezes por semana ou até 7 vezes por semana. Tem clínica que permite que o paciente faça hemodiálise todos os dias. Isso faz uma diferença, essa quantidade faz uma diferença na qualidade de vida do paciente? Faz. O paciente que faz 3 vezes por semana, ele faz segunda, quarta e sexta, ou ele faz terça, quinta e sábado. Naquelas 3 vezes, ele vai tirar o excesso de impurezas e de líquido que o rim não funcionou de uma vez só, em 4 horas. Então, pode acontecer quedas de pressão, porque é uma máquina, é um computador que eu programo para ele tirar 5, 6 quilos de líquido em 4 horas. Se eu colocar para tirar 10 quilos, a máquina vai tentar, mas o coração vai começar a chegar uma hora ali que ele vai bater meio no seco, porque o sangue está sendo puxado e desviado ali. Então, tem uma tolerância do paciente. Eu não consigo tirar grandes volumes de uma vez só. Aquele outro que faz 6 vezes por semana, eu consigo reduzir o tempo dele na clínica para 2 horas só de hemodiálise. No final, ele está fazendo as mesmas 12 horas do outro, que faz 3 vezes na semana, 4 horas, mas ele está fazendo isso de forma espaçada, assim, todo dia ele está ali. O que acontece? Eu consigo liberá-lo para tomar mais líquido. Aquele paciente que... O líquido de quem faz hemodiálise, ele é controlado? É controlado. Isso é uma grande questão que a gente tem com os pacientes, porque por conta da restrição, eles têm uma sede, e aí também tem até uma justificativa fisiológica, assim, o centro da sede fica muito estimulado, daí a gente tenta com algumas medidas enganar ou dar uma sensação de saciedade para essa vontade de líquido, do tipo chupar gelo, chupar limão, para ver se diminui um pouco da sede do paciente, porque eu passo a restringir em 24 horas a quantidade de líquido total desses pacientes de 800 ml, 500 ml de líquido. Porque aquele, por exemplo, que dialisa terça, quinta e sábado, ele dialisou no sábado, ele vai passar o domingo, a segunda e só vai voltar a dialisar na terça-feira. Ele vai passar 2 dias ali do fim de semana, que tem muita ingesta de sal, e o sal dá muita sede. E aí, quanto mais sal esses pacientes ingerem na alimentação, mais sede eles têm, mais peso ele chega para dialisar. Certo. O que vai acontecendo com o organismo, com o metabolismo, com o corpo da pessoa ao longo desse período? Quais são as características, digamos assim, que vai acontecendo? Primeira coisa é acomodar a quantidade de volume que não está saindo ali na urina. Então, se você você continua ingerindo líquido, você tem mais volume circulante,
O coração vai ter que se adaptar a bater com o volume que ele não estava acostumado. Isso, ao longo dos anos ou do período de terapia, aquele coração pode ir se tornando insuficiente, disfuncional. Por quê? Uma conta simples, imagina que ele tinha que lidar com um volume de 5 litros, em média, circulante, e agora a pessoa continua ingerindo e não urina, ele ingere mais 1 litro, vai para 6, para 7, 8, às vezes 10 litros. O coração passa a ter que se adaptar com um volume que antes ele não tinha que dar conta. E aí ele vai trabalhando no esforço, o tempo de vida útil desse coração também vai ser prejudicado. Essa era uma pergunta que eu ia fazer. Então, no caso, a hemodiálise ela também vai provocar alguns outros, vai acabar desencadeando outros problemas. Vai. Nenhuma das 3 terapias de substituição renal, elas são isentas de problema. Por isso que a gente chama de terapia de substituição renal. Sim. Eu não digo que a pessoa deixou de ser doente renal. A hemodiálise faz, ao longo do caminho, pode fazer essa disfunção cardíaca, porque durante algumas horas do dia ali na hemodiálise, o coração é submetido a um estresse semelhante a uma maratona, quando o sangue está sendo puxado para passar naquele filtro ali. Então ele pode ir ficando disfuncional ao longo dos anos. É comum acontecer casos de parada cardíaca, por exemplo, durante uma hemodiálise? É possível acontecer e eu já presenciei. Os pacientes renais crônicos, é extremamente interessante assim, a sua questão, que os pacientes renais crônicos morrem de doenças do coração. A causa da declaração de óbito que a gente assina, na grande parte das vezes dos doentes renais crônicos, não é doença renal como Sim. causa do óbito, mas é um infarto, é uma insuficiência cardíaca, é uma arritmia. Então, as doenças cardiovasculares são as principais causas de óbito dos pacientes renais. Uma outra curiosidade que eu fiquei, a pessoa que faz hemodiálise, ela urina normalmente? O processo de hemodiálise influencia na urina? Ou? É excelente. À medida que a gente desvia o sangue para um outro circuito, a gente faz como se fosse a gente chama de extracorpórea, porque o sangue está saindo de uma veia ali, ou de uma artéria, e está passando num filtro e voltando para o organismo de novo. Quando ele faz isso, parte do sangue que era para chegar no rim, para irrigar o rim, está sendo desviado. Então, ao longo dos anos, fazendo hemodiálise, por exemplo, o rim sofre essa falta de sangue chegando nele e o volume de urina desses pacientes ele vai diminuindo ao longo do período. O paciente chega para a gente, mas não, eu estou urinando, a gente estimou, está dando 1 litro por dia. Começa a hemodiálise, meses, anos depois, ele fala, não devo urinar nem 300 ml, nem uma medida assim. Antes eu urinava muito, isso chama muito a atenção deles. Sim. E a outra questão que é importante esse gancho é o fato do paciente estar urinando não quer dizer que a saúde do rim está adequada. Entendi. Isso é um outro dilema que a gente tem. Chega o paciente para mim e fala assim, me pediram para vir aqui, eu não sei por quê. Eu urino normal, eu não vejo nada de alteração na urina. Então, assim, ter volume urinário não quer dizer ter saúde renal. Pode ser que aquela urina não esteja concentrando adequadamente ou diluindo adequadamente. Isso a gente vai ver no exame de urina, mas no exame de sangue também. Certo. Vamos fazer um primeiro aqui, verdade ou mentira. Eu vou perguntando ao senhor e você vai me falando aí se é verdade. Quem tem cálculo renal uma vez, sempre terá de novo? Mentira.
Isso é aquela questão que o senhor explicou dos 25%, né? Que vai... Isso. Pode ter de novo. Pode ter de novo. Beber água com gás faz mal para os rins. Mentira. Chá emagrecedor pode prejudicar a função renal. Pode. Alguns chás específicos, eles podem conter toxinas que levam à lesão renal. E aí você fez eu lembrar de uma outra coisa que não é tanto do nosso dia a dia, mas a gente quase não acha essa fruta, que é a carambola. Quem tem alguma alteração renal deve ter cuidado com relação à carambola, que ela pode precipitar uma doença renal específica, com acúmulo inclusive de cristais como se fosse cálculos, que pode levar o paciente para uma necessidade de terapia de substituição renal. Quem tem a saúde renal adequada não tem nenhum problema de ingerir carambola. Não estou aqui causando um estresse com relação à ingesta de carambola, mas um cuidado daqueles que já sabem que tem problema renal, eles deveriam evitar a carambola. Certo, interessante. O excesso de proteína na dieta pode sobrecarregar os rins? Pode, mas se a função renal já foi avaliada e ela não apresenta alteração, o fato de ingerir mais proteína do que a gente precisa não vai levar a problema renal. Agora, quem já tem alguma disfunção renal, então aqueles que querem fazer uma dieta hiperproteica deveriam antes avaliar se a função renal está adequada. Se tiver adequada, não tem nenhum problema. A proteína, o excesso de proteína não vai causar problema renal, mas ele pode piorar um problema renal já existente. Certo. Quem sua muito precisa beber o dobro de água? Não, essa regulação assim do nosso termostato, por assim dizer, é muito bem feita. O nosso centro da sede, a não ser em situações extremas. A criança, ela não consegue pedir água ali, o bebê. E o idoso, o centro da sede dele pode estar comprometido também pelo próprio envelhecimento do cérebro. Então, nesses extremos de idade, a gente tem que ficar atento ao excesso de suor para repor o líquido. Tirando esses extremos de idade, ou o paciente que ele está ali em coma, sedado, que ele não pode responder por ele, tirando esse perfil de pessoas, as demais, o centro da sede vai sinalizar e a pessoa vai conseguir ingerir o suficiente para não fazer disfunção renal por conta do suor. Certo. A cor da urina é o melhor termômetro da saúde renal? É um termômetro importante, não é o melhor. O melhor termômetro de saúde renal é feito com a combinação de alguns exames de sangue, exame de urina e até um ultrassom dos rins. Certo. A creatina é perigosa para todo mundo? Mito. Mentira total? Só pessoas mais velhas têm risco de insuficiência renal? Mito. Os jovens também precisam, pelo menos em algum momento da vida, avaliar a função renal. Frutas cítricas ajudam a prevenir cálculo renal? Um tipo muito específico de cálculo renal daqueles que já fizeram a investigação e precisa de ingerir um excesso de frutas cítricas ou até mesmo da medicação que equivaleria a essas frutas cítricas. Mas não são todos os cálculos e isso não é uma verdade para todos os cálculos, não. Certo. Refrigerante diet prejudica menos os rins? Mentira. Nada a ver. Quais os avanços, saindo agora do Verdade ou Mentira, entrando mais um bloco de pergunta, quais os avanços recentes que te animam na nefrologia? A possibilidade de, em algum momento, a gente poder ter a produção de um novo rim a partir de células que a gente chama células com capacidade de gerar outras células. Então, células-tronco, por exemplo? Células-tronco, por exemplo. Sim. Porque aí você vai conseguir fazer isso de forma compatível. Daí você tiraria uma daquelas células do próprio organismo da pessoa e tentaria produzir alguma coisa semelhante a um rim. Não sei se eu vou ver isso em vida, mas isso me anima.
algumas coisas paralelas e que causam muita... Teve a história dos Estados Unidos de um rim do porco, né? Isso, eu ia falar isso agora. Algumas coisas paralelas que mostram esse avanço. Teve esse transplante que a gente chama de xenotransplante, né? Que é o transplante de um órgão de uma outra espécie para a espécie humana. Isso foi conduzido, inclusive, por um nefrologista brasileiro que vive fora, e deu muito certo por um bom tempo. Eles conseguiram, do ponto de vista de manipulação genética, fazer um rim um pouco mais biocompatível, no sentido de ser mais compatível com o ser humano. Teve pouca rejeição, mas aí tem alguns limites éticos que a gente precisa avançar ainda e discutir melhor. Se a gente deveria manipular, do ponto de vista genético, outras espécies em favor da nossa espécie. Sim. Se a gente deveria direcionar esses estudos para estudos com a nossa espécie, tentando rins do ponto de vista celular mais biocompatíveis. Então, como a estrutura do rim, o rim, ele filtra, ele controla hormônios, ele produz hormônios, ele ajuda nesse equilíbrio de ácido e de base do organismo, coisas que as nossas reações não acontecem em ambientes extremos de ácido ou de base, então o rim tem essa importância. Então, nessas funções todas do rim, a disfunção renal leva até a uma anemia, porque o rim produz ali uma determinada substância que estimula a medula a renovar as nossas hemoglobinas. Então, Sim. Quando o rim não está funcionando bem, nos renais crônicos, por exemplo, eles têm uma anemia, a gente tem que repor isso aí que não está sendo produzido. Então, é um órgão extremamente complexo do ponto de vista de reprodução. Não é uma única coisa que eu preciso pensar que uma célula dessa vai precisar fazer essa função. Então, eu acho que leva um tempo, mas já tem alguns avanços na ciência que nos anima a pensar que talvez um dia a gente não precise de lançar mão das terapias de substituição renal, mas que a gente consiga substituir o rim ali compatível com cada um. Certo, a gente está falando sobre transplante, substituição de rins, no Rand News TV, que é o nosso site, nosso blog também. Cobre a parte dos famosos, e a polêmica do momento é com relação ao Fausto Silva. Ele fez um transplante de coração e ele fez um retransplante de rins, né? E aí teve uma polêmica gigantesca dizendo que ele conseguiu isso muito rápido, porque ele é famoso, porque ele é bilionário e essas coisas. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho como funciona essas questões relacionadas ao transplante, como é esse processo da fila, quem chega primeiro pega, certo. Quem é mais bonito, quem é mais rico, quais são os critérios? A gente avançou muito na questão dos transplantes de órgãos sólidos, que a gente fala, rim, fígado, coração. E é importante dizer que, pelo fato de ser transplantes, a gente tem duas modalidades. Um é de doador intervivo, então um irmão doa para o outro irmão, um pai recebe de um filho ou doa para um filho. Isso é transplante entre vivos. Tira um rim meu e vai para o meu pai, certo, ou para minha filha. Interrompendo o senhor, me desculpe. Nesse intervivos, acontece de ter uma compatibilidade entre não membros da mesma família? Então, aí tem que testar a compatibilidade. Sim. Então, antes de fazer o transplante, você testa a compatibilidade. Porque se a compatibilidade não for extremamente alta, você não vai colocar em risco aquele que vai ficar sem o órgão, porque vai colocar no outro e depois não vai ser compatível. Então, antes é testado por exame de sangue do doador e do receptor se é compatível e qual a porcentagem de compatibilidade. Isso é um fator interessante, eu desconhecia totalmente. Então, quando a gente fala em compatível, não quer dizer que é 100% compatível. Não. A não ser que seja assim, irmãos gêmeos univitelíneos, os dois são iguais.
ou irmãs iguais. Daí você vai ter uma compatibilidade que chega nesse 100%, mas tirando isso, não. Então, tem um nível de compatibilidade que não, tudo bem, esse transplante pode acontecer. Transplante intervivo não entra nessa fila. Essa fila de doação de órgãos entra doação de doador cadáver, que a gente fala. A pessoa teve um processo de diagnóstico de morte encefálica, o cérebro morreu, mas o rim está funcionando, mas o coração está funcionando, o fígado está funcionando. Na nossa legislação, é estabelecido que a morte do cérebro é igual à morte da pessoa. Sim. Então, eu não posso permanecer depois do exame confirmatório de morte encefálica com os aparelhos ligados. Isso não é uma vontade minha, profissional de saúde, ou da família. Eu tenho que ir lá e desligar o aparelho. Então, antes de ser desligado o aparelho, a família é abordada pela equipe de transplante. Eu, médico assistente daquele paciente que evoluiu para a morte encefálica, não falo nada de transplante com ele. Eu estou cuidando dele, do paciente ali. Entendi. A partir do momento que a família decide vou doar, é retirado os órgãos que são possíveis de ser transplantados. Aí vai olhar a função renal. É possível transplantar? Então, vão ser 2 rins, por exemplo, um coração e um fígado, córneas. Aí vai para a fila. Todo mundo que se cadastrou na fila de transplante de doador cadáver, porque se for doador vivo, você vai chegar lá e vai apresentar o seu familiar, falar assim, eu queria testar, eu tenho 5 irmãos, eu queria testar os 5, todos 5 concordam, se algum deles for mais compatível, de doar para mim, ou meu pai, ou a minha mãe. Isso independe de fila, de transplante. Agora, o transplante de doador cadáver, a fila não é por quem chegou primeiro, é por quem é mais compatível. Sim. Então, dizer assim, olha, o Faustão recebeu tantos retransplantes, precisa saber, foi da fila ou foi doador vivo? Foi um parente dele que doou e tal? Porque se foi, não tem nada a ver com a fila, é o parente. A justiça autoriza até cônjuges de doar. Um amigo vai doar para outro amigo? Não. Aqui é uma dificuldade absurda da nossa legislação de permitir isso. Mas... Mesmo ciente e querendo... quem vai poder autorizar isso é o juiz. Agora, entre cônjuges, vai lá, tem uma autorização do juiz e a partir dali pode acontecer a doação. Porque... eu tenho que lembrar que o doador pode estar em risco. Às vezes a idade dele já está um pouco mais avançada. Se eu tirar aquele rim, ele pode evoluir com necessidade de fazer hemodiálise ou diálise peritoneal ou de ter que fazer transplante também. Então, eu não quero causar mais uma vítima. Entrar mais uma pessoa na fila também. Mais uma pessoa na fila. Então, hoje a fila é por compatibilidade. Tem uma oferta de rim aqui em Brasília. Vai chamar... Vai pegar os dados da fila, das pessoas que estão na fila. Essa fila nacional, estadual, por exemplo? Aqui é uma fila nacional. Sim. Então, aí vai olhar aquela compatibilidade. Olha, qual é o mais compatível? O mais compatível aqui que tem 90 e tantos % de compatibilidade é tal pessoa. Chama essa Tem pessoa. Um limite de compatibilidade, por exemplo, até 70% a gente vai fazer. Acima disso, não. Tem um limite... e aí o que a gente vai levar em conta aí é o risco de rejeição. Para riscos muito elevados de rejeição que não avalia só a questão de compatibilidade, por exemplo, o tempo que levou para esse rim ser retirado da pessoa do momento que foi constatada a morte encefálica até ser a morte neurológica ali, até ir para o receptor. Isso influencia também? Influencia, faz total diferença. Qual era o valor da função renal na hora que foi retirado o rim ali e passou para lá? Essa função renal já estava bem deteriorada, já estava bem prejudicada? Se já estiver, esse paciente tem uma chance de receber um rim que às vezes ele vai precisar de muita medicação
para ele passar a funcionar num outro organismo. Sim. Então, alguns centros de transplante colocam alguns limites que toleram para ofertar um determinado órgão. Isso pode acontecer. Fala assim, olha, o rim ofertado em Brasília, a equipe de Brasília não achou que ele era viável para os pacientes de Brasília, mas a equipe de São Paulo achou que era viável para eles. Qual o limite que cada região aceita de risco de dar certo ou não, isso é regional. Então, se não foi, se aquele rim não pôde ser aproveitado, por assim dizer, foi ofertado em Brasília, não pôde ser aproveitado aqui, ele vai ser ofertado para outros estados. Aquilo é uma comunicação nacional. Sim, interessante. E às vezes tem alguém na fila que está em urgência. É aquela pessoa que ela não consegue mais fazer hemodiálise por um problema de acesso para fazer hemodiálise, o acesso dela falhou, não é possível mais tirar sangue dela ali porque ela não tem acesso para aquilo, ou ela não tem mais a membrana do abdômen, o peritônio, para fazer uma diálise peritoneal. Se ela não for transplantada nos próximos meses, provavelmente, ou nos próximos dias, ela vai a óbito sem conseguir fazer uma terapia. Então ela vai subir para a fila. Então ela vai subir para a fila. Porque ela vai ser priorizada. Sim, ela tem algumas pessoas que passam muitos anos na fila, né? Sim. Tem a ver com a compatibilidade? Tem a ver com a compatibilidade e com o bom estado da pessoa numa terapia de substituição renal. A pessoa já está 15 anos, 20 anos em hemodiálise e está bem ali, está bem controlada ali. Então, ela está na fila, até o momento não teve uma compatibilidade, mas ela não está priorizada na fila porque ela está indo bem na hemodiálise dela ou na diálise peritoneal. Quem está fazendo hemodiálise automaticamente está na fila para ser transplantado? Não Essa está. escolha, quem decide é o senhor como médico? Não. Eu tenho obrigação de ofertar para todos os pacientes que estão em hemodiálise ou diálise peritoneal a inscrição na fila de transplante. A decisão é do paciente, a autonomia do paciente. Tem várias questões que entram nisso. Tem questões de princípios religiosos, de cultura e etc. E tem gente que fala assim, eu não quero entrar, eu vou continuar aqui na hemodiálise. Essa cirurgia é uma cirurgia de alto risco? Para o conhecimento que a gente tem hoje e para a tecnologia que a gente tem a habilidade de fazer, ela é de um risco moderado, mas se bem preparado o paciente, é um risco muito baixo. Perfeito. Tem risco de complicação? Tem risco de complicação, mas com uma segurança muito maior. Vamos lá, fazendo um bloco aqui do consultório para a vida. Quais hábitos simples podem proteger os rins diariamente? Cuidado com a dieta, uma ingesta não elevada de sódio, atividade física regular e cuidar daquelas doenças de base que você já tem conhecimento. Se tiver hipertensão, cuidar da hipertensão, se tiver diabetes, cuidar do diabetes ou alteração da tireoide para evitar que isso comprometa a função renal. É importante fazer exames preventivos mesmo sem sintomas? Pelo menos uma vez na vida, avaliar a função renal. Certo. O SUS dá suporte adequado para os pacientes com doenças renais? Tem alguns gargalos no SUS. O que a gente vê acontecendo na emergência chegar paciente já em urgência dialítica ou por desconhecimento ou porque não conseguiu a consulta ali no ambulatório de nefrologia. Mas aí o que tem sido feito? Que o médico da atenção primária ele saiba conduzir, isso é uma recomendação inclusive da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que o médico da atenção primária saiba conduzir os estágios iniciais da disfunção renal, para que encaminhe para o especialista em estágios de alteração da função renal moderado para avançado. Então, aqueles pacientes que já acompanham na atenção primária, na teoria, eles já estão sendo avaliados do ponto de vista da função renal.
Certo. Como o Brasil está em termos de políticas públicas para a saúde renal? Tem um gasto grande com a terapia de substituição renal e muito do que se gasta na nefrologia vai para essa terapia. O que a gente não tem ainda tão bem estabelecido é o que a gente faz. Se a gente classificar a disfunção renal, a gente tem 5 estágios de doença renal crônica, sendo que vai para a hemodiálise quando está no estágio 5, que é essa taxa de funcionamento do rim aí em torno de 10, 15% do esperado. Isso corresponde, pelo censo da própria Sociedade Brasileira de Nefrologia, em torno de 20% de todos os pacientes com doença renal. Então, a gente está gastando boa parte ou grande parte do recurso com 20% dos pacientes. Sim. Eu sei que é aqueles que mais precisam, porque eles precisam de uma substituição da função renal. Mas os 80%, aquele recurso que você não está usando nos 80%, porque você tem que usar nessa última classe, pagando a terapia de substituição para ele, você podia estar fazendo prevenção para evitar que o estágio 1, 2, 3 e 4 chegasse no 5. Sim, faz todo sentido. Isso é algo que a gente não conseguiu ainda. Existe desigualdade em termos de tratamento de regiões no país? Por exemplo, aqui no Centro-Oeste é mais fácil fazer hemodiálise, no Sul, no Nordeste? Existe. E essas histórias, para os colegas que trabalham em locais que não têm centros de hemodiálise ou só tem esses centros de hemodiálise em cidades com um número maior de habitantes ou nas capitais, o que a gente vê é uma luta diária desses pacientes de pegar um transporte que em geral a prefeitura ali financia, sair de madrugada, viajar ali 3 a 5 horas para chegar no centro, fazer a hemodiálise e depois voltar. Então, a terapia por si já deixa o paciente mais sonolento, mais cansado depois de uma sessão de diálise, pode ter dor de cabeça, sensação de fraqueza, porque efetivamente a pessoa perdeu ali de líquido 4 quilos, 5 quilos. Nossa. Ela só quer deitar, e aí ela tem que voltar num transporte que ainda vai levar ali sentado mais 5 horas até chegar ao local. Então tem. Qual o papel da informação na prevenção de doenças renais? É essencial. Hoje, com a tecnologia que a gente tem, a disponibilidade de informação, a gente tem que ir atrás de boas fontes, as fontes associadas aí às políticas públicas e à sociedade de nefrologia e trabalhos bem feitos aí de nefrologia ajudam que as pessoas entendam que esse é um problema real, que ele está mais perto do que a gente imagina. Se a gente tem algum parente ou alguém na nossa casa ali ao lado que tem uma doença hipertensiva ou tem um diabetes, essa pessoa é um potencial renal crônico. Então, será que ele já olhou isso alguma vez? Será que ele está cuidando da saúde? Porque ele está pode estar ali no estágio 1, 2 e não está sabendo do que está acontecendo. Então, se eu consigo, é diferente um paciente que chega para mim em estágio 1 e 2, a prevenção que eu faço para que ele não evolua de estágio, daquele paciente que chega para mim em estágio 4, e primeiro eu explico para ele o que é doença renal. Eu digo, se ele caminhar para o 5 eu não tenho opção, vai ter que ser uma terapia de substituição renal, que eu vou tentar estabilizar a doença dele no estágio 4 e, se possível for, porque não depende de mim, depende do organismo dele, vou tentar voltá-lo para o estágio 3. Se isso acontecer, já vai ser um avanço enorme. Uhum. Porque eu estou ganhando anos com aquele tecido renal que ainda está saudável.
porque em grosso modo é assim, se eu tenho 10 células renais e uma delas fica disfuncional, 9 tem que fazer o trabalho que 10 fazia. Então, foi uma sobrecarga. Sobrecarga. Depois 8. Depois 5 tem que fazer o trabalho de 10. E cada vez eu vou sobrecarregando mais e eu vou perdendo mais células. Então, primeiro eu tenho que tentar estabilizar aquilo que está levando à disfunção. E às vezes chega para a gente já no momento em que a gente não consegue evitar essa progressão. É difícil perceber quando está com problema renal no estágio 1, 2, 3? É difícil, porque são sinais às vezes muito sutis ou que a gente só vai perceber nesses exames, exame de sangue, exame de urina ou numa outra sonografia. Há um tempo atrás a gente avaliou em quanto tempo do primeiro contato com o nefrologista no Hospital de Sobradinho, aqueles pacientes entravam em hemodiálise. Guardado assim, as restrições com relação à nossa população, porque lá é um hospital que tem um serviço de nefrologia, então espera-se que as pessoas que tenham problema renal tendem a procurar esses hospitais que já têm essa assistência à nefrologia. E mais de 65% daquela amostra que a gente fez entrou em hemodiálise em 30 dias do primeiro contato com o nefrologista. Nossa Senhora! Isso leva a gente a que conclusão? A gente está recebendo esse paciente já quase que em urgência dialítica. Como é que eu vou cuidar daquele estágio 1, 2, 3 e 4 se no primeiro contato eu já estou indicando hemodiálise para todo mundo, porque esse paciente chegou tarde demais. Por que ele está chegando tarde? Eu preciso ver que gargalo é esse. Quem tinha que olhar essa doença renal não está conseguindo olhar, esse paciente não está chegando para o generalista avaliar se ele tem problema renal, ou o generalista viu o problema renal, encaminhou, mas a consulta demorou muito e não chegou no nefrologista. Onde está o gargalo? Ou ele foi encaminhado e ele não procurou. Então, assim, a gente fez esse monte de perguntas, mas a gente conseguiu com isso mostrar para o gestor, olha, por mais que aqui seja uma amostra viciada de um local que tem o serviço de nefrologia, está tendo alguma falha nisso aí. Os pacientes estão chegando e já estão indo para a hemodiálise. Não está dando tempo da gente prevenir. Certo. O uso de anabolizantes, ele pode causar problemas nos rins? Pode. O excesso de hormônio que a gente... E aí tem que fazer uma distinção importante, porque tem as indicações precisas disso, que o endocrinologista prescreve o anabolizante para doenças específicas e tal. Agora, o uso indiscriminado do anabolizante, levando a um gasto e a um metabolismo que o organismo não está adaptado, ele pode prejudicar o rim, sim. E isso a gente já viu alguns pacientes evoluir com disfunção renal depois desses usos de anabolizante. E aí a gente tem que levar em conta que às vezes eram anabolizantes que não eram para humanos. E as pessoas usam muito para cavalo, né? Exatamente. E as pessoas usaram uma dose que não era para elas, e aí nosso organismo elimina isso de duas formas, ou é fígado ou é rim. Então, é os dois órgãos que vão sofrer isso aí. Ou foi numa dose para humano, mas numa dose inadequada, ou com uma indicação inadequada, sem fazer o que o organismo precisasse dos suplementos junto com aquele anabolizante. E aí o rim sofreu as consequências disso. Então, pode sim levar à alteração renal. Certo. Eu avisei que o senhor está aqui no Instagram, pedi que mandassem perguntas, recebi algumas perguntas, vou fazer agora. Doutor, é verdade que segurar muito a urina prejudica os rins? Sim. O paciente tem uma chance elevada de fazer infecção urinária, e essas infecções infecções de repetição, se ele ficar segurando demais a urina. Então, paciente que chega para a gente no consultório, fala assim, nossa, eu tenho infecção quase todo mês, infecção de urina. Eu vou fazer um diário de como é o hábito urinário desse paciente. Eu trabalho
é impossível eu ficar indo no banheiro, então eu vou no trabalho, eu vou uma vez só no banheiro e tal. Na hora que você faz isso, por mais que a urina seja um ambiente que é para ser estéril, se por algum motivo aquela barreira foi quebrada e tem uma bactéria ali que pode causar uma infecção, o ato de urinar joga lava aquele canal daquela bactéria que está tentando se instalar ali. Então tem um fator mecânico nisso. A outra questão é alguns cristais que começam a se depositar à medida que a gente vai demorando mais tempo, e aí esses cristais favorecem que numa situação de estresse, de imunidade mais baixa, a pessoa possa desenvolver infecção urinária. E a infecção não tratada ou não percebida adequadamente, ela leva à lesão renal. Então, se o meu rim, a cada infecção mal tratada, eu perco parte do rim que está funcionando. E aí ele substitui aquela parte funcionante por uma parte não funcionante, que a gente chama de fibrose. Mulheres tendem a ter mais infecção urinária que homens? Tem. Isso é justificado pela anatomia do trato gênito urinário feminino. Então, a proximidade da uretra da mulher com o ânus faz com que a mulher tenha mais infecção do que o homem. E aí, assim, mais uma vez, se o hábito urinário não é de ficar segurando, se a higiene é feita de forma adequada, se não segura a urina, se bebe líquido o suficiente para ir mais vezes ao banheiro, ela vai diminuir aquela chance de infecção de repetição. Outra questão que está associada à infecção urinária feminina é o intestino muito preso. Então, o hábito de evacuar que demora muitos dias ali sem evacuar, faz com que as fezes fiquem muito tempo ali acumulada no intestino, e algumas daquelas bactérias, porque as fezes, se a gente pudesse olhar o que tem ali nas fezes, em torno de 70% vai ser bactérias. Não quer dizer que são bactérias que vão nos causar mal, mas à medida que aquelas bactérias ficam ali acumuladas e a pessoa não limpa ali o intestino pelo hábito da evacuação, tem uma translocação que a gente fala, que as bactérias migram e pode invadir ali o trato urinário e causar infecção de urina. Então, mulher sim tem mais infecção do que o homem. É esperado uma média de até 4 episódios de infecção por ano na mulher, infecção urinária. Senhora. A água alcalina realmente melhora a saúde renal? Do ponto de vista da saúde renal, não faz diferença. Próximo, Arthur. Existe idade em que o risco de insuficiência renal é maior? Nos extremos, né, de idade, a partir ali dos 65 anos, por aquela questão de que o nosso patrimônio renal a gente só vai perdendo ao longo dos anos, a partir dos 65 anos a gente vai ter uma redução drástica dessas células do rim funcionantes. Então, eu vou ter que tomar muito mais cuidado com fatores que prejudicariam o rim. São eles: o uso de anti-inflamatório, aqueles remédios que a gente toma e que a gente compra até sem receita na farmácia. O nimesulida, que todo mundo compra. Nimesulida, diclofenaco, enfim, aí a gente conhece vários, né? O meloxicam e tal. Esses anti-inflamatórios, eles são excelentes para tirar uma dor que a gente tem ali, que a gente virou ali o pé, machucou o joelho, o ombro, um torcicolo. Mas usado de forma recorrente e em tempo duradouro, ele prejudica o rim. Então, nos extremos de idade, a quantidade de células já está reduzida. Então, as que estão funcionando estão sobrecarregadas. E aí,
se a gente junta a isso um descontrole de doenças que pode levar a alteração renal, tipo hipertensão e diabetes, e a pessoa usa o anti-inflamatório e abusa ali do excesso de sódio, por exemplo, e tem infecção de repetição não percebida ou não controlada, a gente olha um combo de coisas que pode levar a uma alteração renal. Quem tem pressão alta vai obrigatoriamente ter problema nos rins? Obrigatoriamente vai ter problema no rim se essa pressão não for controlada adequadamente. Então, quem tem pressão alta e não trata vai ter problema renal. Por quê? O rim faz o controle fino do sangue e esse sangue vai chegar ao rim com uma pressão muito elevada. Ele vai tentar diminuir essa pressão que chega lá, mas ele tem um limite de trabalho. Chega uma hora que esse sangue vai continuar chegando numa pressão elevada e ele chegou no limite dele de conseguir diminuir essa pressão. Aí o sangue, esse descontrole pressórico vai começar a lesar o rim. Certo. Vamos encaminhando agora para os 2 blocos finais. Vou fazer mais um verdade ou mentira com o senhor. Doenças renais são silenciosas? Nos estágios iniciais, as doenças renais são extremamente silenciosas. Exercícios físicos ajudam a proteger os rins? Sim, exercício, sim. Tomar cerveja ajuda a eliminar o cálculo renal? Não ajuda. Quem já inventa outra desculpa para tomar cerveja. Quem já fez transplante nunca mais precisa se preocupar? Mentira. Aquilo que a gente tinha falado, o transplantado, ele não deixa de ser um doente renal que precisa ser acompanhado. Certo. Comer muita carne vermelha aumenta o risco de cálculo? Mentira. Paciente em diálise não pode viajar? Mentira. É importante destacar isso. Na diálise peritoneal, ele leva a máquina junto a ele e ele pode ir para o meio do nada, desde que tenha ali uma energia, ou hoje em dia um carro elétrico que permita a energia, a máquina dele vai funcionar. Na hemodiálise, antes da viagem, a própria clínica chega para o paciente e fala, você está indo para onde? Eu estou indo para tal cidade. Então, eu já vou fazer o contato lá nessa cidade e dizer que você vai dialisar lá nas datas tais, tais e tais, numa clínica específica, que é o paciente que a gente chama que está em trânsito. Sim. Então, isso é comum no Brasil e é possível, e o paciente precisa fazer esse planejamento. Água de coco faz mal para os rins? Mentira. Café pode proteger a saúde renal? Mentira. Todo paciente renal precisa de dieta sem sal? Mentira. É uma quantidade moderada de sal. E aí tomar muito cuidado, que hoje a gente já tem tanto sódio, né? Quando a gente fala do sal, a gente está falando de sódio, nos alimentos pré-prontos, que às vezes, se a gente for calcular a quantidade de sal que a gente poderia comer em um dia, o sal de toda a comida, a gente já está recebendo só nesses alimentos. Nesses temperos aí. Aí o restante a gente teria que tirar o sal de tudo para não ultrapassar isso. É claro que com a saúde renal em dia, em perfeitas condições, seu rim vai ser um pouco mais sobrecarregado, você vai ter mais sede e vai jogar o excesso de sódio para fora. Mas se você não sabe que tem problema renal e está recebendo um excesso de sódio, isso pode ser prejudicial, sim. Certo, a gente vai para o nosso último quadro agora, que é um bate-bola rápido. Eu vou dizer aqui, o senhor vai dizer só com a resposta. Um vilão para os rins? Diabetes. Um aliado para a saúde? Saúde como um todo. Sim. Informação. Um exame que todos deveriam fazer? Creatinina. Um mito da medicina que te irrita? Que o médico tem o poder de tratar qualquer coisa com uma receita
por pouco tempo, que tudo tem um remédio. Uma vitória profissional. Ter defendido o meu doutorado. Um sonho pessoal. Fazer diferença na vida das pessoas. Deixar alguma coisa na nefrologia, na terapia intensiva, na clínica médica, deixar alguma coisa como médico para a posteridade. Uma cidade que marcou sua vida. Aqui eu nasci, Uberlândia. Uma inspiração profissional. Mas a minha inspiração é minha mãe, ela não é médica. Mas é a sua inspiração, vale. Mas é a minha inspiração. Certo. Uma comida que não pode faltar. Carne. Um conselho que você leva para a vida. Estude, se esforce. Com esforço tem espaço para todo mundo. Certo. Doutor Dilson, eu queria agradecer muito a participação do senhor aqui hoje. Geralmente nós fazemos aqui 1 hora de programa, nós fizemos com o senhor 1h30 de programa, porque tipo assim, ainda tem muita coisa aqui. O senhor trouxe muita informação de uma forma muito clara, né, de uma forma muito objetiva e que todos os nossos telespectadores e ouvintes vão gostar. Então esse vídeo vai ser sucesso com certeza. Muito obrigado pelo senhor ter vindo aqui. Nosso último quadro é Venda o Seu Peixe. O senhor pode olhar para essa câmera, divulgar aí o Instagram do senhor, suas redes sociais e deixar algum recado que o senhor queira. Então, mais uma vez aí, obrigado pelo convite. Eu queria que ficasse dessa nossa conversa. Lembrem dos rins. Faça pelo menos uma investigação na vida de algum problema renal. Procure um profissional especializado, um nefrologista. E eu estou no LinkedIn, no Instagram, e nesses hospitais que eu falei aí. E não acreditem nas coisas que ouvem ou que leiam que não tenha lastro, que não tenha substrato. A gente tem muita informação, mas precisa ir atrás de uma informação de alguém que se debruçou e que teve algum trabalho ali para construir uma coisa verdadeira. Acho que é essa a mensagem. Certo. O Instagram do senhor? Palhares.Dilson. Palhares.Dilson. Isso. Pronto. E só. Tá. Muito obrigado. Nada. Você ouviu o Honey Newscast, o maior podcast de Brasília, com episódios semanais e convidados que dão vida às grandes ideias da capital do Brasil.